Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, se você chegou aqui nesse vídeo, eu quero te pedir para você se inscrever no canal. Antes de começar o tema de hoje, quero pedir para você se inscrever se caso você ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber todas as notificações, comente, compartilhe, deixe seu like, ajude ao canal a manter viva a chama do conhecimento, né? Nos ajude a espalhar o conhecimento de Umbanda, que é pouco divulgado ainda, pelo menos aqui na minha cidade, tá bom? E se caso você puder nos auxiliar com alguma quantia para compra de velas, será muito bem-vindo mesmo. Futuramente a gente quer fazer um trabalho de distribuição de cesta básica e toda doação vai ser muito bem-vinda para que a gente possa manter vivo o trabalho na casa e auxiliar aqueles que não têm nada, né? Aqueles que estão nas ruas, que necessitam de auxílio, né, do alimento, tá bom? Então vamos lá, na descrição desse vídeo, ou então no final dele, tem o endereço do link do Pix para vocês fazerem a doação, tá bom? Então vamos lá, ao tema de hoje. Então, o tema de hoje é o membro fantasma na visão espiritualista. Por que na visão espiritualista? Porque eu dei uma pesquisada e não achei nada dentro da Umbanda que explicasse assim dessa forma. Então, como nós da Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, né, prezamos muito pelo conhecimento do Espiritismo, né, porque todos nós que aqui trabalhamos, nós já trabalhamos numa casa espírita. Então, a gente tem essa base espírita e a gente pode estar trazendo para a Umbanda. Porque não vamos nos esquecer, gente, que o Espiritismo, né, ele ajuda muito no entendimento das coisas espirituais, né, de todo o desenrolar da vida espiritual. Traz com muita clareza, né? É uma doutrina codificada pelo Allan Kardec, né, que foi um grande pesquisador, né, então assim, magnetizador, então ele tinha total conhecimento, né, e trouxe isso tudo através do Pentateuco Espírita, e posteriormente vieram outros aí, né, mais que a gente sabe aí, Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, Richard Simonetti, então tem um monte. Então o que a gente vai estar fazendo nesse vídeo hoje? Trazendo dentro da visão espírita essa explicação para o membro fantasma dos amputados, né? Mas por que eu trouxe hoje? Porque nós trouxemos hoje para vocês esse tema. Aí que é a explicação. Vocês não sabem, mas eu sou uma pessoa portadora de deficiência desde a infância porque tive meningite meningocócica. Então cresci sendo portadora de deficiência, com uma perna mais amputada, mais atrofiada. Só que acabei tendo um tombo no decorrer da minha vida e acabou desenvolvendo uma tumoração, né, um câncer de pele. Fiz a cirurgia para retirada, fiz 30 sessões de radioterapia e entrei em remissão. Mas o ano passado tive alguns problemas, né, no nervo ciático, isso acabou forçando o joelho, e aí acabou tendo uma complicação e eu precisei passar por uma amputação, tá? Porque acabou ficando parte óssea exposta por uma questão de que eu tinha uma ferida ali, e essa ferida, né, ela deu uma piorada muito grande e acabou desenvolvendo um problema que acabou tendo que amputar, tá? Eu escolhi pela amputação, porque eu já não aguentava mais sentir dor no nervo ciático e no joelho. Então eu falei assim, eu não quero viver minha vida com dor, né? E aí eu optei pela amputação. Uma opção que eu resolvi aceitar dentro de mim mesmo, né? Eu tomei a decisão, fui ao médico e pedi. Mas chegando lá, o médico falou, tem que amputar mesmo, porque você está com a área exposta e você pode ter uma infecção generalizada e morrer. Então eu fiz a opção certa, sem antes saber do diagnóstico do médico naquela época, porque antes já tinha ido em médico e ninguém
dava solução para as minhas dores. Depois precisou dar uma piorada, eu ir no médico e aí pronto, né? Então, nesse dia dessa consulta eu já fiquei internada, no dia seguinte já amputou. E eu fiquei super feliz porque eu já não aguentava mais sentir dor. Dor que leva a gente ao desespero, ao choro, né? E o que me fortaleceu foi minha fé, tá? Então é por isso que eu trouxe o tema, porque eu, né, uma pessoa espiritualista, umbandista, né, acima de tudo umbandista, eu consigo entender o porquê que eu sinto a minha perna, mesmo ela tendo sido amputada. Eu consigo entender o porquê. Aí em alguns anúncios está escrito assim, dor fantasma, dor no membro fantasma. Eu já não encaro como dor, porque eu saí de um processo de dor que era muito forte mesmo, a ponto de lágrimas eu derramei por mais de 10 meses, né, de dor, nervo ciático e perna esquerda todinha. Então, assim, o que eu sinto, né, na minha perna esquerda, para mim, eu estou sentindo é a minha perna, né? É ela lhe mostrando que ela está ali espiritualmente. E aí tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento. Existem pessoas que trazem na sua essência o medo do espiritual. E aí, quando passam por um processo de amputação de algum membro, que é o braço, a perna, entendeu? Ou o dedo, a pessoa fica ali sentindo até mesmo as mamas, para quem teve câncer, aí fica ali sentindo, né, aquela parte do corpo, né? Tem relatos de pessoas que sentem até o apêndice, que teve que ser tirado, né? Sente a dor no apêndice ainda como se ele estivesse ali. E aí não entendem o porquê disso, né? Então eu trago aqui para vocês hoje no canal, né? Porque pode ser que algum inscrito, né? Algum irmão nosso aí, né? Que é inscrito, tenha aí algum membro amputado, alguma parte do corpo amputada, e aí não entende o que acontece, né? Então vamos conversar sobre isso um pouco, né? O que eu trago para vocês, né? É o seguinte, Allan Kardec, que foi, como eu disse para vocês, né? Um ilustre pesquisador e codificador da doutrina espírita. Ele traz para a gente o seguinte, vamos iniciar aí, tá? O perispírito é o laço que une a matéria ao espírito, né? E que o tira do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte, da matéria ali parada. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual, que reside no espírito. Além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam-se essas sensações. Então, assim, pode-se dizer que aonde estão as sensações, né? Então, quando uma pessoa tem um membro amputado, né, as sensações vêm do perispírito e não do corpo, porque o corpo sem o espírito, ele não é nada, tanto é que ele se dissolve, né, volta para o pó, né. E aí eu trago para vocês também, né, que isso é algo que a gente precisa entender, né, enquanto espiritualista, tem-se alguns corpos, né. Então tem o corpo físico, tem o perispírito, e assim, algumas pessoas que estudam, alguns espíritos já trouxeram que antes do perispírito tem o duplo etérito, mas a gente não vai entrar nessa questão do duplo etérito. Vamos ficar só entre o corpo, o perispírito e o espírito nesse vídeo, tá bom? Mais adiante eu explico um pouco mais sobre outras questões. Então, a gente precisa entender que o corpo sem o espírito, ele não é nada. Mas o espírito é uma luz, né? Ele não tem forma predefinida, né? Então, a vestimenta do espírito, que dá forma humana para o espírito, é o perispírito, tá? Falando assim de uma forma bem resumida para que vocês possam entender, tá bom? Então, e mais adiante, né, um pouco, Allan Kardec ainda diz, do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa.
Então, assim, o corpo, ele não sentiria nada e nem muito menos o perispírito, porque ali no perispírito fica ali arquivada as sensações, tá bom? Então, segundo o neurologista, né, senhor, né, Ramachandran, não são apenas pernas e braços, né, que são fantasmas, não são só os dois, né? Há muitos casos de seios, né, como eu disse para vocês, em muitas pacientes que sofreram mastectomia, né, que tiveram que tirar a mama, de uma forma assim muito radical. O renomado neurologista registra também um caso de apêndice, que foi o que eu disse para vocês, né? Apêndice fantasma, onde o paciente se recusava a acreditar que o cirurgião o tinha retirado, né, o apêndice, devido às dores que persistiam, né? Então, assim, as pessoas, quando não entendem essa parte espiritual, elas tendem a entender o que elas estão sentindo é dor. Gente, eu digo para vocês hoje, eu não sinto dor no membro fantasma, como eles dizem, né? Eu digo no perispírito, na minha perna, no perispírito. Eu não sinto dor. Eu sinto sensações, né? Umas fisgadas, que aí a perna pula, né? E aí o coto, né? Que é a parte residual da perna, dá aquele pulão para cima, porque eu senti lá no pé do perispírito, né? Ou no joelho. Então, assim, é algo que não é fisiológico, é algo que é do perispírito, é uma sensação que eu estou tendo no perispírito, né? E para mim fica muito mais fácil entender isso. Tiveram vários pesquisadores, várias pessoas que pesquisaram sobre isso, fizeram testes em macaco, né? E descobriram aí essa parte que para eles não é o perispírito, né? Mas é algo na região do cérebro, tá? Então, o Dr. Ramachandran resolveu também embarcar na pesquisa, né, que alguns pesquisadores trouxeram, e descobre no rosto de Tom, que é um paciente dele, um de seus pacientes que tem um membro fantasma, um mapa ali no cérebro dele, né, da mão fantasma, e concluiu que a maneira de explicar o toque, né, que ele fez, que gerou sensações na mão fantasma, numa área tão distante do tronco, né, do rosto, seria no mapeamento peculiar das partes do corpo no cérebro, como o rosto, se localizando logo abaixo da mão. Então, assim, o mapa do cérebro dele, né, trouxe aí para o Ramachandran essa descoberta. Então, assim, ele continuou várias pesquisas, né, em torno disso. Porém, gente, vamos sair aí dessa parte científica. A causa desses fenômenos não é o cérebro, como querem, né, os cientistas acadêmicos ficar deduzindo. E sim é o espírito via perispírito, que é onde ficam as sensações. E aí Allan Kardec ainda traz, ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão entre o espírito e o corpo, tá, gente? Pois que no espírito é que está a consciência, lógico será deduzir-se que se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente como um corpo que morreu. Então, se não tem um espírito no perispírito, também o perispírito não vai ter sensações, tá? Essas sensações que a gente sente. Eu, em particular, quero trazer aí para vocês com uma clareza uma coisa. Toda vez que eu tô com vontade de fazer xixi, desculpem a fala do que eu vou dizer agora. É só o xixi, o número 2 não, tá, gente? Mas só o xixi. Aí me dá vontade de fazer xixi. Quando eu me levanto, é um momento em que eu mais sinto a perna, né? A perna esquerda que foi amputada. É o momento que eu mais sinto. Então, quando eu vou com as minhas perninhas sobressalentes, que eu falo que são as muletas, que eu chego no banheiro, a perna é com uma força tão grande que eu sinto, que ela chega assim a dar fisgadas, sabe? A ficar com aquela sensação de dormência forte, aquele formigamento, até eu sentar e fazer xixi. Então é algo que, junto com a sensação do xixi, aumenta a sensação que eu sinto a perna, né?
E aí quando eu sinto que eu termino de fazer o xixi ali, volta aquela sensação ficar levinha. E quando eu pego as minhas perninhas sobressalentes, que são as muletas, e saio do banheiro, eu já não estou mais sentindo a perna fantasma ali naquele momento. Então, assim, é algo muito forte. Eu acredito que aconteça com algum amputado também. Depois, deixa aí no comentário o que você sente quando você sente a sua perna amputada. Se você sentir alguma coisa, coloca aí pra gente. Vamos ver se mais alguém sente o que eu sinto. Eu acho muito interessante, gente. Mesma coisa quando eu tô vendo que a minha cachorrinha vai passar perto da minha perna, aí eu sinto uma retração, né, no coto, a parte residual da perna, e aí eu sinto a minha perna inteira, entendeu? Aí dá aquela retração no músculo e fica o nervo tudo, sabe? E aí o coto fica até assim, aumenta de volume, retrai todinho, porque parece que eu vou sentir ela bater na minha perna, mas é algo que tá aí impregnado no meu perispírito, tá, gente? Então vamos lá, vamos dar prosseguimento. A gente assim até lamenta, né? O Allan Kardec falava muito isso. Lamentamos profundamente pelo descaso dos neurocientistas que pensam que o cérebro é tudo, né? Se estuda a doutrina espírita, se procura entender sobre a visão espiritualista, sobre a visão espírita, aí consegue se chegar a um denominador comum. Se junta uma coisa na outra, né? Então, assim, vamos ouvir mais uma advertência de Allan Kardec. Tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, a medicina, na apreciação dos fatos, se priva de uma causa incessante de ação. Não cabe aqui, porém, o exame desta questão. Somente faremos notar que o conhecimento do perispírito que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje que são insolúveis, tá vendo? Tem muita coisa que não se descobre através da medicina, entendeu? Porque se procura só no corpo, não se procura no espírito para se entender que existe um elo que liga um ao outro, né? Então, vale a pena lembrar que no fenômeno da amputação, o que é cortado ou retirado é a parte física. Então, não é a parte espiritual, não é a parte do perispírito. A chave para a explicação dos fenômenos ou sensações fantasmas é o perispírito. Então, isso é um fato dentro do espiritismo. É um fato dentro do espiritualista que estuda e entende. Seja ele espírita ou umbandista, candomblessista, se ele consegue entender esse princípio, que tem o corpo, tem o espírito e no meio dos dois tem o perispírito, que dá essa ligação, que faz sentir, que faz com que o corpo, né, transmita isso, essas sensações para o espírito e o espírito transmita para o corpo. Mas quando o corpo cessa, o perispírito, ele fica com o espírito, dando a forma perispiritual ali, que é o que ele é, né? A forma humana no perispírito, aonde fica ali gravado, é um arquivo das sensações, né? Mas se enquanto vida você amputa um braço, um dedo, uma perna, um seio, ou até mesmo algum órgão, né? No caso o apêndice, ou a mama, então você pode vir a continuar sentindo essas sensações, mas não são dores para mim, tá, gente? Pode ser que para você ainda continue sendo dor, mas não é dor, é uma sensação muito forte que se tem no perispírito impregnado ali, tá certo? Tem momentos que a pessoa parece que está enlouquecendo, vai pensar que vai enlouquecer. Meu Deus, como é que eu estou sentindo minha perna se ela foi amputada? Mas não, você está sentindo o seu perispírito, porque a sua perna perispiritual não foi amputada, que foi amputada a sua perna física. Então, alimente o seu cérebro com esse conhecimento. Pega, gente, aí na descrição do vídeo a biografia que eu vou deixar. Estudem, pesquisem para que você se sinta melhor, você, meu irmão, que é amputado, para que você se sinta melhor e entenda, né, que tudo é uma sensação. A sua maior dor já passou.
agora você está numa vida nova, tá? Você que te permitiu viver. Então, encare como vida, oportunidade que Deus colocou para que você pudesse aí continuar sua caminhada terrena. Não se entristeça, não sinta tristeza a ponto da dor de você ter sido amputado, tá? Porque a vida continua. Se você puder usar uma prótese, você vai usar uma prótese e você vai caminhar. Se você não pode usar uma prótese, você vai usar uma muleta. Se você não pode usar a muleta também, precisa da cadeira de roda, use a cadeira de roda, mas a vida continua. Seja grato a Deus, agradeça aos sagrados orixás, aos santos, a Buda, agradeça a quem é da sua crença religiosa, mas agradeça, a vida continua. Continue firme no seu propósito. Então é isso, meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe. Axé.